Fala pessoal, estamos de volta para mais uma live com vocês. Hoje abordando um tema diferente, uma abordagem diferente. Como vocês vão perceber, estamos todos aqui com uma cervejinha neste sábado. A gente está gravando no sábado, então não poderia ser diferente que a gente fizesse essa live com uma abordagem diferente para falar um pouco sobre uma pergunta que eu recebi ao longo da semana, que eu já fiz uma postagem sobre ela, mas aí eu tive a ideia de trazer esses meus amigos, que são advogados hoje, mas passaram por várias experiências ao longo da faculdade, após a aprovação na OAB. Então, nesse papo informal, por isso que nós estamos aqui com nossas cervejas, num sábado à tarde, neste papo informal, a gente queria falar sobre nossas experiências e talvez ajudar tantos alunos que estão hoje saindo da aprovação da Ordem dos Advogados, da prova da OAB, e não sabem o que fazer. Estou hoje com meus amigos Tiago, Ricardo e Eduardo, todos advogados, e a gente queria, de forma bastante informal, repito, passar para vocês aí um pouco de nossa experiência e talvez ajudá-los, talvez clareando um pouco a mente de vocês, como será esse início da advocacia. Então, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sábado à tarde, uma cervejinha e nada melhor do que a gente conversar um pouco informalmente, como amigos, o que é que a gente passou nesses 5 anos de faculdade, depois da aprovação da OAB, o que é que vocês têm a dizer aí? Vou começar aqui pela ordem, começar aqui com o Tiaguinho. Sempre sou eu que começo, né, rapaz? É impressionante isso. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Já, né? Já estamos aqui às 5h30, então ainda boa tarde. Então, boa tarde, Ricardinho, Felipe, Eduardo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, galera. Pessoal, a gente está aqui, mais uma vez, ressalto, informalmente, num sábado, né? E vou contar um pouco da minha trajetória, o que me fez chegar até aqui. Comecei desde cedo a estagiar no escritório do meu avô, né? E para mim foi um aprendizado bastante grande. E comecei lá embaixo mesmo, puxando a maletinha de vovô pelos fóruns para conhecer como era o dia a dia da vida de um advogado. Logicamente, não sabia nem o que era uma petição direito, né? Quando eu comecei, primeiro período de faculdade. E depois, no meu 5º período, eu achei que já era hora, já tinha aprendido muito lá nesse escritório do vovô e fui para um escritório maior, né, um nome bem maior, e vi lá diversas áreas do direito, né? Passei por diversos clientes e para mim foi muito bom essa experiência de você ter visto como é que eu posso dizer, um escritório menor, vir de um escritório menor para ir para um maior, onde tinha outra modalidade de cliente. Era um escritório muito mais empresarial do que o do meu avô era, que o do meu avô só era ele sozinho, né? Então, foi muito bom, foram 2 experiências bastante díspares, certo? Porque uma era uma mão de obra muito... como é que eu posso dizer? Era um escritório meio que um escritório boutique, né, que a gente chama. E o outro não, o outro já era um escritório um pouco maior, de mais massificado, vamos assim dizer, né? Mas foram experiências bastante boas, muito boas, e que me trouxeram a ter uma vivência na advocacia muito grande, né? Eu me lembro quando eu estava estudando para a OAB, né? Fiz no 9º ano. Eu acho que, não sei se é permitido ainda fazer, Felipe. Ainda né? É permitido. Então, eu fiz no 9º período, entre o 9º e o 10º, na verdade. E, me lembro estudando bastante. Só que, como eu já trabalhava, eu tinha faculdade, estágio, e à noite é que eu tinha possibilidade de estudar para a OAB. Então, eu comecei a estudar uns 2 meses antes de fazer essa prova da OAB. Virava à noite, ia dormir tipo 3 horas da manhã e acordava às 7 para ir para a faculdade. Era loucura. Mas, graças a Deus, deu certo e estamos aí até hoje. Tiago, tocasse, antes de eu passar para Ricardo aqui, tocasse num assunto que eu já vou fazer uma outra linkagem.
Muitas pessoas perguntam também para mim, muitos alunos perguntam se eu acho válido fazer a OAB já no nono ano, no nono período. E como foi a tua experiência de fazer a OAB já no nono período? Rapaz, para mim foi muito antes de fazer minha tese de meu TCC, né, a tese de conclusão de curso. Então, para mim, tirou um peso muito grande das costas em fazer meu TCC já aprovado na ordem. Então, eu imagino que seria, na minha cabeça, fazer, além de todas essas atribuições que eu falei aqui, né, do estágio, da faculdade, ainda ter que fazer o TCC. Então, eu preferi me concentrar e antecipar, certo, essa prova, para tentar passar, de fato, me deixar um pouco mais aliviado, ter um pouco mais de tempo para fazer com mais calma, com mais cautela. Aí eu passei aí os 4 meses, 5 meses para fazer a tese, mas bem mais tranquilo, bem mais leve. Até porque o 10º período geralmente você já está saturado, né, de muitas situações lá da faculdade. Já é um período mais cansativo porque você já está dentro, querendo ingressar no mercado de trabalho, né? Então, eu passei esse 10º período muito mais, trabalhando muito mais, rendendo para o escritório muito mais do que eu estaria se ainda fosse fazer a prova da OAB. Então, para mim, foi esse o meu pensamento na época. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer para os três, mas aí eu vou passar para Ricardo, depois para Eduardo, e no final eu faço essa pergunta para que os três respondam. Ricardinho, manda brasa, meu amigo. Como é que foi aí tua trajetória na faculdade? Como foi a tua preparação para a OAB? Boa tarde, meus queridos amigos. Um brinde aí para o nosso boteco jurídico, uma coisa super... não é como uma mesa de bar, que a gente está acostumado, mas, enfim, é uma boa ideia. Então, eu vou falar rapidamente que a gente está fazendo essa primeira parte de graduação, né, até a OAB. Eu realmente, no começo da faculdade, dei uma estudada boa, depois não dei muita estudada boa, saía muito com o pessoal, como um bom recifense, né? Gostava muito do rock. E comecei a estagiar no 5º período no escritório de um amigo meu, que logo em seguida ele passou na AGU e foi morar em Brasília, e dar aula lá na UNB e tudo. E tive essa experiência no escritório dele, que era um escritório muito pequeno, então pegava um pouco de tudo, né? Família, tudo. Civil geral, enfim. E depois tive um grande prazer de estagiar por um ano na primeira civil, e que foi um estágio muito, muito, muito rico, assim, porque era o outro lado da moeda, né? Então, assim, você tem aquela experiência no privado, no escritório de advocacia, e depois ter experiência dentro, né, do Poder Judiciário, é muito bacana, assim. E eu acho que são experiências que combinam muito bem e que te preparam muito, muito para advogar, para, enfim, ser um servidor ou o que for, assim. Acho que vale muito a pena, é essencial fazer o estágio durante a graduação e continuar estudando, obviamente. E eu não tenho preconceito quanto a período, não acho nada taxativo. Acho que se você encontrar a oportunidade e tiver, você tem que se jogar e, obviamente, fazer essa organização de tempo para poder também ter o conhecimento e ter a prática junto, né? Enfim, basicamente, e na OAB, enfim, eu não fui tão preparado que nem Tiaguinho, porque eu fui morar em São Paulo em 2000, acabei minha graduação em 2007, há pouco tempo atrás, e fui morar em São Paulo, né? Saí de Recife com o pessoal para tentar a vida com banda de rock e tal. Então, assim, fiz uma OAB lá, daquele jeito, fui para a segunda fase sem saber, porque quando eu fiz faltavam 2 questões e aí teve aquele negócio que anularam as 2 que eu precisava. E depois um amigo, bicho, eu vi aqui que tu... E faltava 2 semanas para a segunda fase. Eu ainda fiz, mas faltou 2 décimos, sei lá, fiz um MS lá na hora. Na outra, eu me matriculei, mas estava numa festa na casa da galera, no aniversário de um amigo nosso. E aí botei o despertador para acordar no outro dia. E o despertador não acordou. Foi um amigo mais novo dizendo, amigo, tu não tinha uma prova hoje? Puta que... Aí me conheceram, botaram meu apelido de mentira, porque sotaque nordestino, eu disse, mentira. Aí o cara, meu amigo. Aí, enfim, na terceira,
né? Que eu me inscrevi de novo e fui fazer, e aí passei lá em São Paulo, meu OAB é de São Paulo, principal, mas tem a suplementar em Recife, enfim. Basicamente, essa primeira etapa foi assim, divertida. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar para Eduardo. Então, quer dizer que já seria uma abordagem diferente para a gente passar para os nossos alunos. Tem alguns alunos que perguntam. Ainda hoje, eu tenho um aluno que fala que a OAB é besteira e que não precisa estudar. Ainda hoje, eu escuto isso. Não, a OAB é besteira, a faculdade me preparou bem, eu não preciso estudar. A faculdade prepara? Bem, prepara. Se você levou a faculdade a sério. Mas Ricardo tocou num assunto importante. Você fez 2 OABs, passou na terceira, não foi, Ricardo? Na segunda eu não fui para a prova, né? Na verdade. Na segunda não foi para a prova. Na primeira você não deu o real valor para a prova. Não dei. Eu estava lá e achava assim, tenho conhecimento da graduação, eu acho que basta. Mas pegando já a sua pergunta, que acho que é muito importante, que eu acabei não falando, né, complementando, na terceira que eu me inscrevi, a segunda que eu fui lá, eu realmente fiz um cursinho voltado para a OAB, lá em São Paulo, que me direcionou para várias questões, tipo, a primeira fase foi bem tranquila, assim, na época eram 100 questões, né, a primeira fase, e foi bem tranquila, e para a segunda fase eu continuei nesse cursinho, e fazia peça todos os dias, todo o material que o pessoal mandava e ainda fazia outras. Então eu estava só estudando para a OAB nessa época lá em São Paulo, assim. Então eu acho que valeu muito a pena, tanto que na minha segunda fase eu fiz, só para o pessoal saber, a última antes da unificação do Brasil. Lá em São Paulo não era unificado, e acho que era São Paulo e Minas. O resto do Brasil já estava unificado. E para o Brasil, não, só fiz na OAB mesmo, nunca trabalhei de trabalho, mas tipo um embargo de divergência a SDI do TST. Então, uma coisa assim que, se eu não tivesse estudado no cursinho que deu todas as dicas, todo o encaminhamento, eu poderia ter o conhecimento da universidade, da graduação, mas aquilo foi muito específico de cursinho de prova da OAB, entendeu? Perfeito. Então, acho que vale muito a pena a preparação para você estar direcionado para aquele tipo de prova. Como um concurso, tem que estar direcionado para a prova, para a banca, e se você pegar essa manha, essa malícia, você vai bem, vai bem. Perfeito. Passar a bola agora para Eduardo. Meu amigo, conte aí pra gente. Eu acho que Felipe deu algum problema. Estão me escutando? Então, boa tarde, pessoal. Para vocês, né? Para quem está assistindo a gente, é aquele velho bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mas então, já indo direto ao assunto, desde o terceiro ano do ensino médio, eu já tinha a certeza que queria ser advogado. Então, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria. E logo, se não me engano, foi no terceiro período, ou foi no terceiro ou foi no quarto, eu já consegui um estágio num escritório pequeno para médio. Não era um escritório já médio, mas era um que estava nessa fase de transição. E já nesse escritório, eu já comecei a ter essa prática, essa vivência aí com a advocacia, e vocês devem saber como é que é essa questão. Quando a pessoa chega no escritório para ser o estagiário ali, o primeiro estágio do cara. Fiz alguns cafezinhos sim, mas não era a atividade principal. E eu passei um ano nesse escritório, um ano e um mês. E aí eu resolvi sair, porque eu queria, de fato, ir para um escritório maior para ter a vivência de um escritório empresa, digamos assim, né? Um escritório que tivesse essa sistemática mais de empresa do que essa velha concepção de que o escritório não é um negócio, é um artesanato, digamos assim. Então eu resolvi fazer essa mudança, só que entre a minha saída do escritório e a minha entrada nesse outro escritório, eu passei uns 3 a 4 meses aí sem estágio por aí. E no momento que eu ingressei nesse escritório maior, é aí que de fato eu pude ver como é importante essa escola para advogados. O estágio é essencial, eu digo que é essencial. Eu conheço pessoas que não estagiaram, que nunca tinham pisado nem no escritório quando pegaram o AB e estão tendo sucesso, mas é um caminho muito mais árduo, digamos assim, a pessoa que não tem esse estágio. E não sei a percepção de vocês hoje,
Mas na minha turma de faculdade, o pessoal que está no direito ainda foram os que estagiaram no escritório. São advogados e estão estagiando, tiveram estágio no escritório. Os que não fizeram estágio, tiraram a B, acabaram saindo da profissão, não seguiram. É muito difícil quando você não tem esse conhecimento prévio, principalmente esse dia a dia ali de fórum, de trato com o servidor público, além da questão das próprias peças que a gente pega para fazer, né? Mas, enfim, aí eu fiquei nesse escritório, entrei nesse escritório maior, entrei como estagiário, e aí eu já vou fazer tem até uma relação com a história de Tiaguinho aí, é bem parecido. De uma certa forma, a gente saiu de um escritório menor para um escritório maior, e eu acabei fazendo a OAB do 9º para o 10º período. Foi na transição desses períodos. Aí a primeira fase foi no final do ano, enquanto que a segunda fase foi no início do outro. E aí eu tive esse período de férias até para estudar, mas ainda assim, naquele escritório que eu estava, eu acabei sendo efetivado como assistente jurídico. Então eu estava de fato como CLT, não era mais só um estagiário que estava ali 5h30. Então eu tinha que ficar 8 horas no escritório. E eu tinha que fazer uma mudança muito importante na minha vida, que era passar o meu curso de Direito para a noite. Só que eu não consegui passar o meu curso de Direito para a noite, então eu levei a faculdade e o trabalho muito assim, equiparado. Não tinha como eu fazer nesse turno aqui eu estou na faculdade, estou no trabalho, nesse turno aqui eu estou na faculdade. Não, eu tive que fazer uma sobreposição no final, no último período. Acabei escolhendo civil. Todo mundo me chamou de louco, né? Porque você está na faculdade, está no último período, está como seletista no escritório grande. E escolhendo civil, falaram, tu não vai passar, pô. Tu não vai Hashtag segunda fase civil. É isso aí. E aí eu acabei conseguindo passar. Tô nessa também, de viu? primeira na OAB. Eu acabei passando de primeira na OAB. Então, esse período que eu passei da OAB até me formar de fato, eu me dediquei integralmente ao meu TCC, que foi na área que eu tenho atuação hoje também, que é de consumidor. E então, assim, me formei, passei na OAB, peguei minha carteira e fui efetivado como advogado desse escritório grande e fiquei lá mais um período. Então, eu resolvi sair para meter a cara e ter meu próprio escritório. E eu me lembro de uma coisa nesse período, que eu não sei se ainda hoje tem essa tradição, Felipe, que quando você passa na OAB, você bota aquele passeio com cedilha, né? Com cedilha. Não sei se ainda hoje tem... Primeira vez não que sei se tem essa tradição ainda hoje. Tem. Primeira vez que eu vi, inclusive, eu não sei se é dele a autoria dessa... Mas a primeira vez que eu vi isso foi desse um grande amigo meu. Eu vou falar o nome dele porque ele é um grande amigo meu. E não tem problema, é Giovanni Moraes, e ele botou o passeio com cedilha. Eu, passeio com cedilha? Aí eu, que porra é essa? E aí ele tava falando lá que a gente vê tanta besteira nas provas da OAB que ele queria brincar com a OAB. E aí foi uma forma de criar uma brincadeira com essa situação, e ele botou esse passeio com cedilha, que eu achei fenomenal, e até hoje o povo, quando passa, bota o passeio com cedilha. Pois é, só que aí eu fiz isso e acabei recebendo. Eu fiz uma postagem no meu Instagram comemorando minha aprovação, eu botei esse passeio e recebi uma mensagem falando como é que um advogado não sabe nem escrever. Já comecei com essa contestação aí. E até eu falar que, olha, pelo que eu vejo que é uma tradição de todo mundo que passa na OAB, faz isso, enfim, como faz aquela outra menção FGV. Então, assim... Então, eu fiz isso, mas ainda assim recebi uma mensagem falando disso e eu pensei, caramba, como as pessoas se ligam a pouca coisa, né? Mas não sabem como é difícil passar na OAB. Porque eu digo, assim, hoje eu posso falar, pô, foi tranquilo passar. Mas eu vou ver, eu estou num cronograma de estudo, eu me dediquei de fato para passar aquilo de primeira porque eu já sabia que eu queria advogar. Então, eu me dediquei ali e consegui fazer essa transição, né? Esse rito de passagem. E para mim, hoje, olhando para trás, é tranquilo. Mas naquela época não era, foi muito complicado. Abdicar de muita coisa. E passar na OAB por si só, eu não vejo que te torna advogado. Você ter a carteira
não, só ter a carteira não te torna advogado. É você saber o que você tem que fazer, porque você não faz parte do problema de uma pessoa, você faz parte da solução desse problema. E tem muito advogado hoje que ainda se vê como parte do problema, e não como uma solução. Então, quando você faz gira essa chave, você percebe que a OAB é só um rito de passagem. Mas é muito complexo passar por ela. Envolve muito sacrifício, finais de semana, o que a gente está fazendo aqui. Emocional, inclusive. Também você tem que ter muita inteligência emocional. E aí você abdica de muitas coisas. E eu vejo hoje colegas nossos que fazem como é que eu vou dizer? Desmerecem quem não consegue passar no OAB, que faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas, pô, você não sabe o que aquela pessoa está passando e é realmente muito difícil. Veja, eu e Tiaguinho trabalho, TCC na mesma época, prova da faculdade, porque além do TCC tem as provas, não é? Então, assim, então realmente é muito complexo para o cara que está ali nos últimos períodos fazer essa prova, mas quem se dedica consegue. Não é algo impossível, mas é aquilo que você tem que se dedicar. Rapaz, só um negócio que eu acabei de me lembrar. Uma das coisas que eu me forcei a fazer foi... Eu me lembro que eu estudava numa bancadinha lá em casa e eu botei um papel na frente do computador onde eu estudava. Era um lema, vamos assim dizer, que era TCC com carteirinha da OAB. Então, todos os dias que eu me sentava ali para estudar, eu olhava para cima e via lá, TCC com a carteirinha da OAB. Isso daí foi me dando um gás para estudar e para conseguir passar. E, pô, como o Eduardo falou, primeiro, a gente tá falando informal, então eu não vou mais te chamar de Eduardo, é Bauer. Então, só esse detalhe. É muito estranho te chamar de Eduardo, pô. Aí, eu me lembro, pô... Não, tu que chama Bauer de Eduardo, né? Né? Aí eu tava me lembrando dessas histórias. Pô, eu fiz segunda fase também para civil e na minha época, se eu não me engano, foi um RESP. E, pô, foi cacete. E eu ficava com aquilo na cabeça, estudando e sempre lendo o lema em cima do meu computador. Então, para mim, foi uma das coisas que mudou, assim. Me deu força, ficar lendo e a minha foi uma consignação em pagamento. Mas o que me pegou foi direito de família na parte das perguntas. Discussivas. Exatamente. Ali me pegou, velho. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu chamei vocês pra gente fazer essa live... Agora, ô Felipe. Oi. Ricardinho falou, eu falei, Bauer falou, falta você, irmão. Vou falar agora. Então, quando eu tive o objetivo de fazer essa live, eu queria responder 3 perguntas, que são as mais corriqueiras, né? A importância do estágio durante a graduação, a importância em você se preparar para o exame de ordem e depois a importância pós-OAB, pós-aprovação, de você ter uma vivência prática, que a gente não tocou no assunto ainda, e se tiver tempo a gente vai tocar hoje, senão a gente pensa para algum assunto para a próxima live. Mas a gente respondeu 2 perguntas das 3. Acho que aqui é unânime que o estágio durante a graduação, ela traz uma experiência prática que é fundamental. Acho que os 4 concordam, eu e vocês 3, concordamos que o estágio ela é fundamental. E o segundo é a questão da aprovação, do preparo para essa prova da OAB. Eu tive uma experiência na graduação, porque assim, falando bem claramente, eu não entrei em direito pensando em advogar. Meu objetivo primário, quando eu ingressei na faculdade, era fazer concurso público como 70% ou 60% das pessoas que entram em direito. 70% ou 60% das pessoas que entram em direito, elas querem fazer concurso público. E aí o que acontece? Logo no meu primeiro período, eu não queria ficar parado. Eu morava do lado de um grande escritório de advocacia, então eu comecei a entregar currículo e o primeiro que eu entreguei foi lá. Não vou falar o nome por questão de ética, mas entreguei o primeiro lá.
E no final do meu primeiro período, do meu segundo período, lembrando, eu falo período aqui para mim, a minha faculdade, ela foi um pouco diferente das faculdades, da maioria das faculdades, porque minha faculdade, ela não separa por período. Minha faculdade, ela separa por ano, são 5 anos, ponto. Não tem período como é a maioria das faculdades, é semestral, no caso. A minha não. Eu fiz uma faculdade que ela é anual, então não tem essa questão de período, mas eu falo período é o ano. Então, no final desse meu primeiro ano, eu ingressei na faculdade, consegui ser chamado no primeiro escritório que eu deixei o currículo, e aí eu comecei a trabalhar lá. Trabalhei 2 anos nesse escritório, e nesse período que eu trabalhei lá, foi quando eu comecei a pensar, caramba, advogar é bom. Ou seja, perceba que quando você ingressa num estágio, você começa a vivenciar a prática da advocacia, por mais que você esteja como estagiário, você é estagiário, mas você começa a vivenciar a prática de uma forma que você, caramba, é uma coisa boa. E já mudou minha visão. Aquele pensamento que eu tinha, cara, eu quero fazer concurso público, eu estou entrando em direito para fazer concurso público, já tinha mudado completamente. Nessa altura do campeonato, eu quero advogar. Eu quero advogar, gostei disso daqui. Passei 2 anos nesse escritório. E aí, depois desses 2 anos, eu consegui um estágio no TRF. TRF é o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, aqui em Recife. Compreende aqui o Nordeste, no caso, falando de forma bem rasteira, tá? Bem simples. O Tribunal Regional Federal. Ou seja, eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado da moeda, o serviço público, por assim por dizer. E aí eu fui trabalhar no TRF, passei 2 anos no TRF. Vivenciado essas 2 situações, essas 2 experiências, lados opostos, eu cravei o que eu queria fazer. E percebo, eu entrei em direito querendo fazer serviço público, concurso público, mudei ao longo do meu estágio, fiz estágio como um concurso público, mas eu não quis continuar no concurso público. Eu já tinha certeza que eu queria advogar. Terminei esse estágio no TRF, já estava próximo de me formar, e aí não procurei mais nenhum estágio, procurei terminar minha graduação, terminar meu TCC, terminei o TCC, fiz meu OAB, não fui aprovado na primeira, não fui aprovado na segunda, eu fiz a minha primeira, não fui aprovado na primeira fase. Na minha segunda, não fui aprovado na segunda fase. E na minha terceira tentativa foi que eu fui aprovado. E aí, nessa minha terceira tentativa, não vou dizer que eu não me preparei nas 2 primeiras, me preparei muito, só que aí vem um lado que eu acabei de falar quando estava conversando com o Bauer. A OAB, ela não tem só uma questão de conhecimento jurídico, de conhecimento da faculdade que você tem aprendendo por cima. A prova da OAB, ela demanda do aluno, demanda daquela pessoa que está fazendo a prova, uma questão muito forte emocional. Uma inteligência emocional, uma calma que às vezes me faltava. Eu sou, assim, já falei abertamente sobre isso, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, isso me atrapalhava na prova. E eu precisava dessa calmaria, tanto que na terceira tentativa foi quando eu consegui ter essa inteligência emocional e consegui ser aprovado. Perceba, a gente já falou aqui da importância do estágio, acho que é unânime. A gente já falou da preparação para a OAB. A preparação que você deve ter, não só preparação dos estudos. Se você chegar para a prova da OAB, é uma prova muito fácil, me preparei na graduação, não vou estudar nada, vou fazer a prova, vou tirar 10, vou passar. Cara, precisa se preparar. Precisa de uma preparação específica. A faculdade, por mais excelente que seja, eu não estou aqui para falar mal das faculdades de hipótese nenhuma, pelo amor de Deus, não é o nosso objetivo aqui, a gente está falando aqui informalmente, inclusive, e eu não estou nem querendo falar sobre isso, mas por mais que a faculdade seja excelente, ela pode pecar em várias outras situações e que um curso preparatório ela não vai deixar você na mão. Então, isso é um passo que a gente já ultrapassou. E também a questão da inteligência emocional. A prova da OAB demanda do aluno que ele tenha uma preparação emocional, uma preparação psicológica para que você não fique ansioso, para que você não fique nervoso na hora da prova. Mas aí, beleza. Passamos por 2 das 3 perguntas que eu queria responder hoje. Vocês... Agora, antes da gente passar da terceira... Certo. Deixa a Tiaguinho falar aí, depois eu queria só fazer um adendo. Minuto. Beleza. Tiaguinho, você. Na verdade, é uma pergunta que eu queria fazer para Felipe.
Eu acho que só vocês dois, Felipe e Ricardinho, eu acho que eu e Bauer, a gente só foi no privado. Não foi isso, Bauer? Eu estagiando no privado. Não, estágio em Pronto. privado, os 2 Eu primeiros e anos. Bauer, a gente só... Não, então, eu e Bauer só estagiamos na área Ah, sim, privada. sim. Você e Ricardinho estagiaram na área pública Foi. também. Eu queria só saber, assim, o que é que isso mudou, te trouxe de experiência? Tu acha que vale a pena fazer os dois? Tu acha que foi desnecessário fazer? Tu falou aí que te deu a certeza de que você queria advogar e não mais o concurso público, estando dentro de um cargo, entre aspas, concursado, né? Isso. Então, eu queria só entender e saber mesmo o que é que tanto de você como de Ricardinho, de saber qual foi a experiência do público. Vocês acham que fazer os dois estágios, tanto na área pública como na área privada, a gente até comentou um pouco antes da live que fazer o estágio hoje em dia na área pública é muito mais difícil do que na época da gente, né? Então, eu queria saber de vocês dois, qual é, assim, as perspectivas de vocês e o que é que vocês acham, assim, que isso somou na carreira jurídica de vocês. Ricardinho, tá na mão. Joguei uma bomba, né? Não, bota pra pergunta. E graduação é um momento que muitos alunos não têm muita clareza, ainda certeza do caminho, tem dificuldades financeiras, tem dificuldades pessoais, como tudo na vida, enfim. Mas isso implica nessa resposta também, porque, assim, eu acho que agrega muito para você se tornar um profissional, a questão de ter o conhecimento dos dois lados, porque tanto no privado, numa empresa ou no escritório, você vai ter aquela experiência ali e sempre vai ter lidando com o público. Sempre. Assim, é raro você não ter que lidar com o público. Se você consultoria e tal, mas mesmo assim, enfim. E no público, velho, você tem se você depende dos estágios também, obviamente. Você como aluno, como graduando aí, você tem que ter o conselho que eu dou, o toque vá para um estágio, seja no público ou no privado, que você possa aprender. O cafezinho, você pode até servir umas 2 vezes, mas não fique naquilo se você não for aprender. E no público, o que eu aprendi, eu tive a oportunidade de fazer balcão numa vara civil, fazer despacho, sentença e participar de quase todas as audiências digitando ali, redigindo o termo, a ata de audiência. E eu via assim, perfil de advogados, parte autora, parte ré, de grandes empresas, de boutique, de todos os tipos de escritórios de empresas. Você tem ali uma experiência gigantesca para quando você for advogar ou você for da parte pública de um concurso público, você tem aquela experiência já, não como, obviamente, um profissional que você vai se tornar, mas aquilo ali é um ganho muito grande que você vai ter, certo? E, assim, eu acho que se você puder fazer, faça. Agora, se você for fazer estágio, faça de uma maneira que você vai aprender. Também não pense na parte financeira. Muita gente fala, pô, quanto é que paga? Paga R$200 a menos. Se você não tiver problemas financeiros, isso é outra coisa, e puder ir para um estágio que você aprenda mais, ganhando menos, vá. Entendeu? E eu acho que os dois se completam muito, muito. E me ajudou muito na minha carreira até hoje, ter conhecimento, especialmente do público, quando eu era de escritório. O que se você também tiver objetivo, ser advogado, se tiver isso já na metade da graduação ou no começo para metade, não vá terminar sua graduação no público, prefira fazer o estágio no público antes, para você poder estar posicionado no escritório, se não for fazer o seu próprio, que é um pouco mais difícil, vale a pena ter experiência no escritório grande, para você poder sair de estagiário para se tornar um ADM, um administrativo ou um advogado contratado. Porque se você estiver no público, no 9º, no 10º, foi o meu caso, para você vir atrás do escritório para ser contratado, você está atrás daqueles estagiários todos que já estão lá na fila. Entendeu? Perfeito. Eu acho que não tem nada mais para acrescentar do que o Ricardinho falou. Eu só queria pontuar uma coisa que me ajudou bastante, especificamente assim, uma coisa que me ajudou na advocacia, além da questão de me dar a certeza do que eu queria fazer, porque, como eu disse, eu entrei no direito querendo fazer concurso público, estagiei no serviço público e não gostei. Então, me deu a certeza de que realmente eu queria advocacia, mas uma coisa que eu aprendi, e aí a importância, eu estou falando aqui que eu não gostei, mas não quer dizer que não foi importante, tá?
Muito pelo contrário. Foi muito importante. E uma coisa que me ajuda até hoje, acho que o que eu mais tenho de tirar do estágio no serviço público, no TRF, foi o atendimento no balcão. O atendimento aos advogados. Isso hoje, eu acho que é uma das coisas mais fundamentais, uma das coisas que eu mais me lembro do meu estágio. Porque a advocacia a gente precisa falar, saber falar e como falar. Então, assim, se eu hoje consigo, de uma certa forma, me expressar positivamente em algumas situações, nem sempre, mas em algumas situações, se eu consigo me expressar bem, eu acho que eu devo a esses 2 anos que eu passei no serviço público, por assim por dizer, no concurso, no estágio público, no estágio no TRF. Então, assim, é de fundamental importância. Eu tiro isso como uma das coisas que eu mais tive positivas nesse estágio no TRF. Mas vamos lá. Respondemos 2 das 3 perguntas. Oi, diga. Eu queria só meio minuto para fazer até acho que vou até apontar o final do estágio da prova da OAB para o seu, o que a gente vai seguir. Que é uma coisa que eu sinto assim, sinto em muitas pessoas, porque a nossa profissão é uma profissão de muito ego, de muita obviamente, mas a nossa eu acho que bate recorde assim. E eu acho que o lance da prova da OAB é uma coisa que acaba as pessoas se sentindo diminuídas quando não passam de primeira, ou quando não passam no 9º período, ou enfim, se sentem para baixo, entendeu? Acha que não tem uma capacidade de ser um grande profissional, entendeu? Assim, eu só digo uma experiência que eu tive com meus colegas do meu ano, seguintes, estagiários, que é o seguinte, velho, isso não tem nada a ver, certo? Eu fui um grande estudante na universidade, na faculdade, na graduação, mas gostava de certas matérias que eu me dedicava e que são as que eu trabalho hoje. Então, assim, não passei de primeira também, mas muita gente da minha turma e que eu conheço passou de primeira e não são grandes profissionais, tá? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. E eu acho que se o cara passar, velho, siga e faça, porque eu acho que é muito importante passar no AB. Eu acho que é muito, muito importante. Próxima fase aqui, que a gente for falar na próxima resposta. E me dediquei para passar, não é fácil, me dediquei. E todo mundo que dizia, eu já passei, é muito fácil, né? Você pode ser um grande aluno, você pode passar de primeira com os pés nas costas, sem ter feito um cursinho e tal, beleza. Mas nunca diminua ninguém, certo? Porque lá na frente você pode ser um advogado, ou um servidor, ou um profissional frustrado, ou um cara que não sabe lidar com a sua profissão e não sabe fazer o bem para a sociedade. Então, assim, ter respeito sempre, humildade sempre. Porque o exame da ordem é importante, não é fácil. Quem passar de primeira, parabéns, certo? Mas não diminua e não diga que é uma coisa fácil e uma coisa que pode fazer de qualquer jeito. Você pode estar atrapalhando seu colega que precisa de um auxílio ou que precisa de uma força, como você disse, psicológica, porque ninguém está com a mente 100% bem em todo momento, principalmente nos dias de hoje, entendeu? Então, você falar isso para o seu colega do lado, às vezes você está prejudicando muito ele psicologicamente. Não faça isso. É a dica que eu dou. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Eu acho que você pontuou muito bem. Não tenho nem como acrescentar alguma coisa. É exatamente isso. Deixa eu puxar o link aqui para uma terceira questão para a gente responder essa terceira pergunta que eu queria trazer. Beleza. Foi aprovado. Se você tem um desejo de advogado, que é o que é o nosso foco aqui, muitas pessoas pensam em abrir seu próprio escritório. Sonhos criados, inclusive, ao longo da faculdade. O meu, por exemplo, depois que eu tive a certeza que eu queria advogar, depois desses 2 primeiros períodos, depois do primeiro período de estágio, pelo ano de estágio, dos 2, eu já tinha certeza que eu queria advogar, eu já comecei a conversar com 2 amigos meus, que foram meus sócios, hoje um deles continua comigo, e a gente tem um escritório até hoje. Então, sonhos criados na faculdade até. Vocês aconselham, e aí como foi a experiência de vocês? Eu acho que Tiago tem um escritório particular, Bauer tem um escritório particular, Ricardinho trabalha, e ele pode falar depois como é que é a situação dele. Vocês aconselham que o aluno que foi aprovado na OAB, que pegou a sua carteirinha, ele já está apto a abrir seu próprio escritório? Tiaguinho?
Obrigado. Eu sempre começo contigo. Não, tá ótimo, maravilhoso isso. É porque eu sigo a ordem que tá aqui, meu amigo. Vamos mudar essa ordem, né, irmão? Não diga sei lá. Não diga sei lá. Não vai ganhar cachê. Facinho. Rapaz, é facinho essa pergunta. Rapaz, vamos lá. A gente sabe que a gente tá falando aqui de uma forma genérica, vamos assim dizer, né? Porque cada um tem sua história, cada um tem sua vivência. Eu vou te ser muito sincero, eu não me achava preparado para ser dono do meu escritório assim que eu saí da faculdade. Como eu disse, eu já estava com a carteira na mão, se eu quisesse, eu já podia, mas eu não me sentia preparado, eu não me sentia seguro. Então, faltava em mim um pouco dessa maturidade, né? A gente sabe que no nosso ramo, infelizmente, talvez, o cabelo branco ainda conta, né? Eu acho que eu já levei muita fechada de porta, né? Muitas portas fechadas na cara pela pouca idade, vamos assim dizer. E, pô, imagina, eu com 23 anos, que foi quando eu acabei a faculdade, com um escritório próprio, que sem estar com aquela segurança, né? Eu, como eu disse, na época eu estagiava no escritório, né? E eu passei ainda 4 anos lá no escritório até decidir efetivamente a sair e junto com um amigo de infância, né? A gente construiu o nosso escritório, fez o nosso escritório. Mas assim que eu saí, assim, mesmo já tendo passado na OAB, com tese aprovada, etc., eu não me sentia seguro. Então, como é que eu iria abrir um escritório se eu não tinha aquela experiência, né? Eu acho que faltava um pouco em mim da experiência de advogar. Uma coisa é você estagiário, certo? Eu sei que muitos estágios se confundem um pouco com a advocacia, né? Mas você tomar conta de um processo do início ao fim, sabendo todos os trâmites processuais, é uma responsabilidade enorme, né? E você vivenciar no escritório como advogado e não mais como estagiário, eu acho que é muito necessário para você ter a confiança de chegar no seu escritório e assumir um processo, porque você não está cuidando da sua vida, você está cuidando da vida dos outros, né? Você está cuidando do destino dos outros. Então, ele está confiando, aquela pessoa que lhe deu essa oportunidade, ele está chegando para você e fala, eu tô com um problema assim, assim, assado, eu preciso que você me dê uma solução. Como é que eu iria dar uma solução para uma pessoa se eu não tinha essa experiência à época? Eu tinha 23 anos de idade, 24 anos de idade, ia fazer 24 anos de idade meses depois, ou semanas depois. Então, eu não me sentia preparado. Hoje, eu me sinto preparado sim para assumir. Tanto que tive essa mentalidade de sair da minha zona de conforto, e querendo ou não, quando você é muito diferente você trabalhar em um escritório. Eu acho que o Ricardinho pode dizer um pouco com mais propriedade a diferença de você trabalhar numa empresa, né, para uma empresa, e você assumir um seu escritório. São duas mentalidades assim de cobrança diferentes, certo? Bom, isso aí a gente já vai para a gestão de escritórios, etc. Já vem com a outra, já é tema para outro boteco. Mas eu não me sentia preparado na época. E depois que eu consegui essa confiança foi que eu decidi assumir essa responsabilidade de criar o meu próprio. E foi mais ou menos por aí que aconteceu, que surgiu meu escritório. Ricardinho. Bota o proprietário Bauer aí, um craque da mídia digital, marketing da advocacia 4.0, o cara que está para frente com gestão, que é esse tema que o Tiaguinho falou. Eu podia propor a Felipe aqui no próximo boteco falar sobre gestão, né, Perfeito. da advocacia, que é muito foda, que tudo mudou nesse universo. Então, Bauer aí que tem o escritório dele aí, acho que ele tem tudo para acrescentar. Perfeito. Realmente, eu acho muito interessante tratar num próximo encontro essa parte não só de gestão, mas também de marketing, como é que o advogado pode se posicionar
no mundo de hoje, porque nenhuma faculdade prepara a pessoa para ser um gestor. Isso é real. Você não sai de lá sabendo como gerir um escritório. Então, sendo direto respondendo a tua pergunta, Felipe, não acho que seja interessante a pessoa sair da faculdade e abrir o seu. Existem casos pontuais, pontos fora da curva que conseguem prosperar. Não são todos, não. São exceções. Eu conheço gente assim. Um grande amigo meu, inclusive, deu muito certo assim. Ele nunca tinha pisado num escritório, saiu da faculdade, abriu dele e está dando muito certo. Mas é um ponto fora da curva. Então, você passar, subir gradativamente as posições de estagiário para advogado sócio ou associado. Então, você vai criando uma proteção, porque, como o Thiaguinho falou, não é só você chegar lá e decidir se você vai pegar um processo ou não. É você saber que pegando um processo você vai estar participando da solução de um problema da pessoa e que você está, às vezes, representando o destino dela. Vai que alguma situação trabalhista, alguma situação previdenciária. Então, é muito complicado você chegar hoje para uma pessoa que recém está formada e falar, não, vai em frente. Você pode dar certo. Evidentemente, você pode ter o sucesso, mas não é algo certeiro. Então, eu acredito que a melhor solução para quem está hoje se formando é sim procurar um emprego no escritório. Aí eu vou dizer, tanto faz se vai ser num escritório grande, num escritório pequeno, num escritório médio, mas num escritório que ela de fato aprenda a gerir, a lidar com o negócio e não só com processos, porque o processo é obrigação da gente, enquanto advogado, conhecer. É obrigação da gente saber o direito ali, o que a gente se propõe a fazer, sei lá, direito trabalhista, direito médico, direito da saúde. É sua obrigação. Se você está se expondo para aquela área, é obrigação sua saber o que vai fazer ali. Mas se você não vai ter como... você até pode ter um escritório, por exemplo, sem uma sede física. Você pode ter todo um mecanismo digital hoje que é proporcionado pelas tecnologias. Mas isso eu acredito que a pessoa deve sim passar por uma experiência interna de escritório, ou até mesmo de setor jurídico, como o Ricardinho pode expor, talvez em um próximo encontro, porque a pessoa vai criar mais confiança nas suas decisões. Eu não estou dizendo que é impossível você começar já com o seu próprio negócio, mas é uma certeza. É muito mais difícil você prosperar dessa forma. Perfeito. Dá, mas é difícil. Ricardinho, contribua aí, por favor. Mestre, você tem muito mais experiência que eu, mas enfim, a experiência que eu tenho me levam a dizer também que eu acho que vale muito a pena pegar uma experiência no escritório. Acho que se você tem um interesse e a vontade ou o sonho, enfim, de ser um advogado e ter um escritório próprio, sempre rola muita empolgação durante a graduação, sempre vai ter um parceiro seu do peito que vai falar, meu irmão, vamos fazer, vamos acontecer com o escritório e tal, e aquela empolgação é como uma paixão, enfim, você vai naquela, às vezes quero aquilo muito, sempre acontece com a gente, fecha o olho e vai, mas se você puder ter a clareza, identificar quais são os níveis de trabalho que você quer fazer, com quem você quer atuar, se você tem essa possibilidade hoje de atuar e se você tem nível para fazer isso. Você tem que ter uma auto-reflexão e um pouco de noção de mercado. Eu acho que essa noção de mercado você vai ter se você for para um escritório, especialmente mediano, grande, falando a nível Brasil e a nível Pernambuco também. Tem vários com muito serviço massificado, mas mesmo você estando na equipe de massificado, faz coisas repetidas diariamente, se você tiver uma visão com inteligência racional e objetiva, você vai poder verificar como se faz uma gestão num grande escritório. Porque vamos supor que você é um cara que tem um bom relacionamento na sociedade, mas você não tem experiência com uma seguradora, com um banco. Então, se você for cru, tentar gerir um massificado, você não vai conseguir, certo? Porque não é questão de ser um grande jurista, é questão de saber gerir aquele tipo de cliente, naquele tipo de mercado, e você ter conhecimento da empresa, o escritório empresa, se ele é capaz de fazer ou não, se ele tem, o que é que você vai precisar de reserva, o que é que você vai precisar de seguro, de responsabilidade, o que é que você vai precisar investir para poder captar esse cliente.
Então, tudo que você for fazer, se você quiser fazer seu escritório, faça isso. E com uma noção, como você montar qualquer outro negócio, se você não tiver conhecimento do mercado e onde você está inserido e da sua capacidade, você tem uma chance, probabilidade muito grande de quebrar a cara e achar que é impossível ter seu negócio. Não é impossível. Aqui tem exemplo aqui no grupo de todo mundo. Eu trabalho em empresa hoje, mas enfim, é muito possível. Mas com inteligência e com autoconhecimento, conhecimento de mercado também. Se você for só na empolgação, a chance é muito grande de quebrar a cara, entendeu? Mas tem mercado para todo mundo, eu acredito nisso. E a gente tem a nossa terceira pergunta respondida. O objetivo da live, ele foi consolidado. Só vou botar, assim, vou me dar o direito de dar minha opinião também, que não é diferente da de vocês. Por favor, né? Que não é diferente da de vocês. Eu acho que é o seguinte, a gente tem no estágio uma experiência enriquecedora, mas ela não é completa. Ela não é completa, ela não te dá aquela preparação para você, por exemplo, gerir um escritório, que foi muito bem abordado aqui, que vamos maturar essa ideia para ser um assunto da próxima live sobre gestão de escritório, gestão da advocacia. Para você advogar, para você ter seu próprio escritório, não é só a advocacia na prática que você precisa aprender. Você precisa ter o domínio de como lidar com pessoas, você precisa ter o domínio de como gerir o seu escritório, você precisa ter o domínio de como gerir as pessoas com que você vai trabalhar no seu escritório, que não é a mesma coisa de você trabalhar com o seu cliente. Então, assim, são várias situações que você precisa analisar. E longe da gente querer chegar aqui para dizer, faça isso ou faça aquilo. Nós não temos esse direito. Mas a gente tem aqui a oportunidade de te passar uma experiência pessoal e dessa experiência pessoal a gente tem algumas opiniões. Eu acho que as opiniões dos quatro, elas convergem em uma coisa só. Adquira uma prática após a sua aprovação, para depois você pensar em abrir seu escritório. Como eu estou dizendo, a advocacia no seu próprio escritório, ela vai além da prática advocatícia simples, só aquilo. Ela vai muito além. Você precisa entender que o seu escritório, apesar, eu não vou entrar aqui na questão do direito empresarial e da questão da ética da advocacia, mas você precisa tratar o seu escritório como empresa. E isso vai além daquilo que você aprende na faculdade e aquilo vai além do que você aprende no seu estágio, se você estagiou na sua graduação. Isso você só vai adquirir se você vivenciar na prática em um escritório de advocacia como advogado. Pelo menos eu tive essa experiência. Após a minha aprovação, eu consegui trabalhar 2 anos em um escritório e só depois de 2 anos foi que eu pensei em abrir meu escritório. Você acha que eu pensei que eu estava preparado quando eu abri meu escritório? Não estava. Mas eu tinha 2 anos de experiência, 2 anos de prática, não só na advocacia, mas de prática na gestão da advocacia, para entender como seria essa situação. Então, é o meu conselho, é o conselho de Eduardo, de Ricardinho e de Tiago, longe da gente de chegar aqui para dizer, faça isso ou faça aquilo. Mas a gente tem uma certa experiência, a gente tem uma vivência e a gente acredita que dessa forma você vai estar muito mais preparado e muito mais responsável. Beleza, pessoal? Acho que terminamos, né? Acho que a gente conseguiu trazer tudo que a gente queria. Acho que nosso tempo já está mais do que... já se esgotou. E eu queria agradecer. Não, pensei que tu ia querer fazer outra pergunta para mim, mas tranquilo. Não, mas se você quiser inventar alguma outra, tudo certo. Não. Sabe que mesa de bar tem saideira, né? Não é verdade. Boteco começou, deu start. A mulher tá ligando. Minha mulher tá ligando, não. A mulher tá ali dentro falando coisa mesmo. Mas, pessoal, ninguém vai pra rua, não estão me chamando pra rua. Eu queria agradecer muito para vocês. Vocês estão sempre aceitando de boa vontade os meus convites para a gente fazer essa live. Eu vou jogar essa live, né? A gente não está na live, a gente está na gravação. Essa gravação eu vou jogar no IGTV, vou jogar no meu canal do YouTube. Eu queria agradecer Ricardinho, Eduardo, Tiago, por mais uma vez estarem aqui.
um sábado à tarde, então uma abordagem diferente, uma cervejinha. Não estamos escutando as lives, não estamos vendo as lives do YouTube, né? Já teve live ontem, que eu soube que teve gente que gostou muito. Então, né, Tiaguinho? Então, assim, hoje a gente definiu fazer uma coisa diferente, em vez de ficar vendo live, passar um conteúdo bacana para vocês, de forma bastante informal. Então, obrigado por aceitarem e espero que a gente possa, espero que nós possamos nos encontrar novamente para, quem sabe, tratar aí sobre gestão de escritório, gestão na advocacia. Beleza? E, por favor, depois dessa quarentena, vamos fazer isso presencialmente. Por favor. Claro, por favor. Claro. Por favor. Obrigado, pessoal, Felipe. Obrigado, Tiaguinho. Bauer. Foi massa mais uma vez. Prazer estar junto. Obrigado, meus amigos. Uma vez mais descontraída. E, enfim, obrigado, Felipe, aí, por sair da situação e marque outra logo para a gente poder se divertir novamente. Foi ótimo, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tá com Deus. Valeu.